Outro dia eu tava conversando com um amigo e dizendo que eu gostaria de entender por que certas coisas funcionam no MCU, por exemplo, e não funcionam no DCEU. Eu escolhi talvez o elo mais fraco em toda essa discussão, mas é porque é um filme que... Você tem basicamente o mesmo filme, e como que um dá tão certo e o outro dá tão errado? Não sei. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E hoje a gente vai falar sobre dois filmes que são basicamente irmãos gêmeos. Eles saíram no mesmo ano, eles têm basicamente a mesma estrutura, mas um funciona super bem e o outro deu origem a 165 milhões de memes. Batman vs Super-Homem e... Capitão América, Guerra Civil? É Capitão América? É, o Capitão América. É, Capitão América Guerra Civil, que é o único filme do Avengers que não chama Avengers, embora seja com todo mundo, sei lá, o caos que é o MCU. Antes de eu começar a falar sobre essa polêmica, eu gostaria de deixar claro que não, eu não sou uma Marvete safada, e não, eu não sou uma decenalta sequela, sei lá como é que vocês chamam isso, mas assim, eu gosto muito dos dois universos, eu sou particularmente apaixonada pela DC, mas infelizmente no cinema a DC... tende a me decepcionar. Eu sei que a piada é velha, mas é verdadeira, então a gente continua fazendo. Mas especificamente eu gostaria de falar com vocês sobre por que Guerra Civil funciona tão bem e Batman vs Super-Homem... E eu diria que tudo se resume à questão da motivação. Eu vou explicar melhor o porquê, mas eu acho de verdade que o ingrediente secreto nesse rolê inteiro é motivação. Até porque no outro dia eu tava falando sobre isso lá no Twitter e alguém falou, é porque o Batman vs Super-Homem quis introduzir todos esses personagens e ser, tipo, a primeira coisa que ia juntar todo mundo da Liga da Justiça e não ia dar tempo e não sei o que. Só que assim, se a gente parar pra pensar, se a gente for muito sincero, tirando os nerds de plantão e tal... Mas assim, a galera que cresceu mais ou menos na periferia da nerdice, a gente conhece melhor o Batman e o Super-Homem do que a gente conhecia os personagens do MCU. Então, o MCU precisou efetivamente pegar e fazer um filme pra cada personagem pra gente conhecer eles todos e tal, e aí fazerem o Avengers. Eu, por exemplo, mal tinha ideia de que o Thor fosse super-herói, assim. Os heróis que eu conhecia da Marvel quando eu era pequena eram os do Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha e meio que morria por aí. E os X-Men. Então, assim... Os Avengers precisaram mesmo de um filme cada um pra aí, então, você fazer um grande evento juntando todo mundo. Eu não diria que o mesmo se aplica a DC, assim, a gente sabia muito bem quem era o Batman e quem era o Super-Homem. A gente tinha acabado de ter, tipo, uma trilogia incrível do Nolan, do Batman. Não é, aquele Batman do Nolan não é... Não importa. Essa discussão não importa. A gente sabia o nome, a gente conhecia. Assim, eu conhecia o Homem de Ferro porque tinha um desenho que passava dele na Fox quando eu era criança, mas eu genuinamente só fui lembrar que eu assistia esse desenho depois que eu já tinha visto o filme. Então, assim, eu não sabia os nomes dos personagens, eu não acompanhava tão de perto. Eu não acho que seja necessariamente a questão de que eles resolveram juntar todo mundo num filme só antes de estabelecer um filme de cada um. Eu acho que o problema maior é um problema de estrutura, de roteiro, de história mesmo. E quando eu digo isso é porque, assim, quais são as motivações dos personagens no Batman vs Super-Homem? O Bruce quer controlar ou exterminar a ameaça que é o Super-Homem. Por quê? Porque quando teve a briga entre o Super-Homem e o Zod, o Bruce estava em Metrópolis? Era em Metrópolis? Eu não quero ter que reassistir Man of Steel, então assim, foi mal, eu não tenho certeza, mas eu acho que era em Metrópolis. Mas o Bruce estava por lá e eles, enfim, brigando, derrubaram um prédio das empresas do Bruce Wayne, né, da Wayne Enterprises, e matou um monte dos empregados dele, e ele estava no telefone com eles, e assim, uma tragédia horrível, eu imagino que seja realmente muito ruim. Mas assim, então, basicamente a ideia do Bruce era, em estrutura, a mesma ideia do Tony Stark, com algumas alterações talvez, e a mesma ideia do governo, né, no MCU, no Guerra Civil. Enquanto que a motivação do Clark é parar o Bruce, porque o Bruce é um vigilante e tá aplicando justiça com as próprias mãos. E a motivação do Steve é uma motivação mais
assim, de preservação da própria liberdade, não confiar no governo e entender que às vezes os governos podem ser corruptos. O que é perfeitamente racional, considerando que ele é um homem de 1940 e pouco, que lutou contra a Alemanha nazista e tal. Então, assim, ele entende o risco que super-humanos podem trazer, mas ao mesmo tempo ele reconhece que o poder todo na mão do governo nem sempre é uma boa. E eu não acho que isso seja necessariamente uma coisa egoísta da parte dele. Muita gente não enxerga isso na motivação do Steve, porque isso fica muito maquiado pela questão do Bucky. E, genuinamente, o Bucky é a menor equação, assim, nesse rolê todo da Guerra Civil. Na verdade, o Bucky entra muito mais como motivação para o término de relacionamento entre o Tony Stark e o Steve do que na motivação geral, assim, do plot. E mesmo na motivação dos vilões, a motivação do Zemo é uma motivação muito pessoal, né? Ele tá ali querendo se vingar porque ele perdeu a família dele na questão de Sokovia, salvo engano. E então ele quer destruir os Avengers por dentro e é por isso que ele causa todo o caos com o Bucky. Enquanto isso, a motivação do Lex Zuckerberg, né? Porque assim, o Lex Luthor tá aí esquisito no Batman vs Super-Homem, é uma motivação um pouco mais caótica, mas que tem a ver com a própria frustração do Lex de não ter todo o poder. Assim, é curioso porque ele faz um discurso na cena da festa onde o Clark e o Bruce se conhecem pela primeira vez, onde ele fala: conhecimento é poder e a maior frustração é você ter muito conhecimento e não ter poder, porque isso é paradoxal. Então, assim, pelo que eu entendo um pouco do que é demonstrado ao longo do filme, o Lex quer acabar com todas as ameaças a ele mesmo, e as ameaças a ele mesmo são o Super-Homem e o Batman, na medida em que cada um deles pode, eventualmente, impedir os seus próprios interesses. E aí ele monta todo um esquema de safeguards, de tipo proteções, que vai fazer com que os dois caiam na porrada, e a ideia dele, basicamente, é que o Super-Homem mate o Batman, e aí depois, potencialmente, o Doomsday mate o Super-Homem sob controle do Lex. Meio que isso. Não sei se é o melhor plano de todos, porque ele claramente não tem controle sobre o Doomsday, mas é meio que isso. E por que a motivação no Guerra Civil funciona melhor do que no Batman vs Super-Homem? Porque ela é mais pessoal pra cada um deles. Embora eu tenha dito que a parada do Bucky não é tão relevante, liberdade é uma coisa muito importante pro Steve e controle sobre as suas próprias decisões é uma coisa muito importante pro Steve. E isso é uma coisa que a Marvel tinha muito claro, tanto que todo o rolê de promoção e tal do filme era um rolê de tipo, que lado você vai escolher? De que lado você vai ficar? Era uma coisa muito assim, as duas escolhas. O Steve queria preservar a sua própria liberdade de escolha, enquanto o Tony tava, tipo, consumido pela própria culpa, pela culpa de tudo aquilo que as indústrias Stark e a atuação dos Avengers já tinha causado de destruição. Tem que lembrar que ele veio, assim, né, o backstory que veio aí ele ter virado o Homem de Ferro por conta de bombas das indústrias Stark, ele ter contribuído para a destruição de Nova York, ele ter contribuído para quase obliteração do planeta com o Tron. Então o Tony tá muito carregado de culpa e ele só quer que alguém pegue e tire essa culpa dele. Então ele tá disposto a abrir mão da sua capacidade de escolha em favor de um órgão governamental, de um órgão de controle, talvez para mitigar um pouco dessa culpa que ele carrega. Então é muito, muito pessoal. Enquanto isso, a motivação tanto do Bruce quanto do Clark no Batman vs Super-Homem é muito tipo: eu não gosto dele porque ele tem mais poder que eu não gosto dele porque ele se comporta de uma maneira que eu não concordo. E aí fica muito raso esse confronto. E o grande problema também é a solução de cada um desses confrontos, assim. Enquanto no Guerra Civil a solução do confronto é o rompimento absoluto entre os Avengers como um todo, com a revelação de que o Bucky matou os pais do Tony e pior que o Steve sabia, e ele optou por ficar do lado do Bucky, você tem aí, assim, realmente o rompimento do relacionamento deles e o fim de qualquer possibilidade de reestabelecimento da união que os Avengers tinham.
Mas isso vem sendo construído ao longo do filme com os vários pequenos conflitos entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Na verdade, especificamente entre o Steve e o Tony. A gente tem, por exemplo, demonstrado claramente que o Tony tinha um grau de ciúme do Steve, porque o Steve conhecia o pai dele, porque o Steve tinha um relacionamento com o pai dele, porque o pai dele tinha muita admiração pelo Steve e o pai do Tony achava o Tony meio bosta. Não é necessariamente que o pai do Tony achasse ele efetivamente um bosta, mas era a leitura que ele, Tony, novinho, tinha da situação como um todo e um pouco da culpa que ele carregava porque ele nunca se despediu adequadamente dos próprios pais. Então a gente tem esse primeiro conflito de ego, depois a gente tem o conflito entre os dois sobre se afinal de contas os Avengers devem ou não responder a órgãos governamentais, e o Tony é um cara que não lida muito bem com conflito de opiniões e tal, né? Ele acha que ele sabe tudo. Então ele não lida bem com isso, ele fica chateado que o Steve, tipo, resolve não aderir e tal. E as coisas vão escalando cada vez mais até chegar nesse clímax do negócio de porra, ele matou meus pais e você tá do lado dele e tal. E é engraçado, eu até tuitei isso, falei que Batman vs Super-Homem e Guerra Civil, na verdade, são dois filmes que demonstram o grande problema de que eles não sabem se comunicar. Porque não bastava pro Tony querer prender o Bucky. O Tony queria matar o Bucky, só que o Steve tinha uma razão perfeitamente racional pra querer proteger o Bucky, que vai além dele ser amigo. É porque o Bucky foi vítima de lavagem cerebral, programação, condicionamento pra virar o Winter Soldier. Então ele não tinha culpa, propriamente dito, na morte dos pais do Tony. Só que o Tony não queria ouvir, o Tony queria, como sempre, que as coisas saíssem do jeito dele. E é por isso que eles brigam, e é por isso que a gente fica tão devastado quando eles brigam, e quando o Capitão América diz, tá, beleza, fica com o escudo e tal, eu não quero saber, eu vou embora, dane-se. É por isso que funciona, porque é tudo muito, embora sejam, né, super poderosos, um super milionário, não sei o quê, mas é tudo num grau muito pessoal e a gente consegue entender essa traição, esse sentimento de, porra, você era pra ser meu amigo, olha o que você tá fazendo. E o Batman vs Super-Homem meio que não tem isso, porque como a gente já começa com eles não gostando um do outro, aparentemente sem motivo, e não tô dizendo que a morte de todos os seus empregados não seja motivo suficiente pra você não gostar de alguém, mas assim, o Bruce já começa esse filme num grau de violência que é meio tipo, tá, eu entendo que aquelas pessoas eram inocentes, mas assim, olha quem você tá virando. Né? E ao mesmo tempo, o Clark, numa coisa muito tipo nariz em pé de, não, só eu sou incrível, fantástico, extraordinário super-homem, o homem perfeito. Sendo que, porra, olha a quantidade de gente que você matou, a destruição que você fez, você tá julgando o outro, tá deixando marca em bandido? Tipo, hello, vocês não são assim tão diferentes. Inclusive, eu ousaria dizer, embora eu ache que ninguém deve ser marcado, mas eu ousaria dizer que é menos problemático você marcar bandidos do que você causar morte e destruição de inocentes e de cidades inteiras. Não sei. Mas enfim, a gente tem esse estabelecimento desse conflito meio, tipo, qualquer coisa, e a solução é muito qualquer coisa. Eu entendo que a ideia por trás do Martha seja uma coisa assim de humanização do Super-Homem naquele momento, ao mesmo tempo um estalo pro Batman de tipo, você tá fazendo besteira, e ao mesmo tempo, sei lá. Mas a entrega é muito ruim e o mecanismo da parada é muito ruim. Primeiro porque assim, ninguém chama a própria mãe pelo nome. Não vou dizer ninguém, tem gente que faz isso, mas é estranho. Pelo menos pra mim. Então, no momento em que o Clark diz pro Bruce, você vai matar a Martha, você está deixando ele matar a Martha. Tipo, por quê? Minha mãe. Assim, qualquer pessoa em uma situação dessas diria, a minha mãe vai morrer, né? E não a Martha. Mas tá. E aí o Bruce fica, tipo, desvairado. Por que você está dizendo esse nome? Como se nunca na vida dele ele tivesse ouvido o nome Martha sem ser associado à própria mãe. Sendo que, assim, Martha Stewart, Martha... Como era o nome da mulher lá do... Não, aquela era Margaret. Mas, tipo, tem 1 zilhão de Martas no mundo. Por que você ficou chocado de ouvir o nome Martha, sabe? Então, é meio ruim. Eu acho que o Batman vs Super-Homem seria muito mais bacana
Se ao invés de ter um monte de cena jogada de coisas aleatórias que eles queriam ali estabelecer, eles tivessem tido o cuidado de fazer um roteiro redondo. Eu fui reassistir, assisti o Batman vs Super-Homem, a versão estendida, porque eu amo vocês, mas eu me odeio. E aí eu fui fazer, porque disseram que ia ficar mais bacana. Não fica melhor, não fica melhor, porque o que acontece? O Zack Snyder tem uma mania que fica muito clara nesse filme, de tipo, jogar umas cenas aleatórias. Então assim, você começa com a cena do Batman neném, o Batman criança, né, a morte dos pais do Batman, que a gente já conhece um zilhão de vezes. Depois, alguma coisa com o Clark. E depois, alguma coisa com sei lá o quê. E depois... Blá, blá, blá. E as cenas não se conversam. Assim, o filme propriamente dito, a história do filme vai começar com, sei lá, 50 minutos de filme já rolado. Pô, constrói esse negócio com calma. Vem estabelecendo. Pra você ver, Guerra Civil é tipo 1 ano de amizade sendo rompida. E o Batman vs Super-Homem é Marta. Então, motivação é um elemento muito essencial nas suas histórias. Então, como eu gostaria que fizessem isso bem feito na droga da DC. E tem mais uma coisa, aproveitando que eu tô falando desse filme, porque eu acho que eu nunca vou fazer um review de Batman vs Super-Homem, porque já ultrapassou o tempo. Tem um negócio que me incomoda muito, que eu não tinha reparado antes, mas agora eu reparei e agora tá, tipo, realmente me bolando. A Lois nesse filme é muito claramente uma mulher forte, escrita por um homem, e eu não tô aqui nesse vídeo querendo dizer que, tipo, todo cara não sabe escrever uma mulher forte, mas assim... A Lois é o estereótipo da mulher forte, de tipo, ela conhece o Jimmy Olsen e ela pergunta, cadê o fulano? Eu gosto das missões com o fulano não faz perguntas. Que é uma coisa muito babaca de se dizer pra uma pessoa que você acabou de conhecer, sabe? E ao mesmo tempo, depois, ela logo em seguida se apresenta, né, na reunião lá, sei lá, com o Sheik das quantas, e aí o cara diz, lady, aí ela diz, I'm not a lady, I'm a journalist, eu não sou uma dama, eu sou uma jornalista. Ninguém no universo faz isso. Então, assim, sério, era um problema de roteiro. Infelizmente, porque eu gosto das premissas desse filme, mas a entrega do roteiro é muito ruim. E é por isso que ele não funciona. Mas vamos aí ficar tentando manter uma atitude positiva. Acho que The Batman tem chance de ser uma coisa muito legal. Posso pagar pela língua? Posso, mas vamos ver. Também eu sou a doida que gostava de Gotham, então... Vamos esperar pra ver qual vai ser. Mas eu queria saber de vocês, se vocês já tinham reparado, assim, nesse paralelismo entre Batman vs Super-Homem e Guerra Civil e no porquê que um funciona relativamente bem e o outro é Marta. Deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, compartilhar com alguém que você acha que possa curtir esse vídeo e até a próxima.